Olá, turma! Hoje vamos estudar sobre atomística, que é a evolução dos modelos atômicos. Deixe-me fazer uma rápida analogia sobre a evolução dos modelos de televisão. Com o passar dos anos, nós podemos perceber que, através do estudo e pesquisa, novas tecnologias vão sendo criadas, descobertas, e o que permite ser empregado, que nós podemos perceber através de televisões. Os modelos atômicos vai acontecer um processo semelhante. Com o passar dos anos, novas descobertas e um melhoramento das ideias sobre o modelo atômico. Nesta imagem, nós podemos observar a evolução dos modelos atômicos, seus idealizadores ao longo do tempo. A palavra átomo veio da Grécia Antiga, mais precisamente há mais de 400 anos antes de Cristo, onde o filósofo Demócrito já tinha uma enorme curiosidade para saber de que era feita a matéria. Ele pegou e fez uma experiência, pegou um pedaço de pedra e foi quebrando, triturando, até chegar a um grão onde ele não conseguia mais dividir, onde ele não conseguia mais quebrar. Daí surgiu a palavra átomo, que significa menor parte ou a parte indivisível da matéria. Daí surgiu a curiosidade sobre a matéria e os átomos. Vamos agora às principais características do modelo atômico de Dalton, proposto em 1808. A matéria, segundo Dalton, é formada por átomos, e os átomos são partículas esféricas, maciças e indestrutíveis, semelhante a uma bola de bilhar. Para Dalton, os átomos dos elementos químicos eram representados por símbolos, como podemos ver na imagem abaixo. Os elementos químicos diferentes têm massas diferentes. Diferentes átomos se combinam em várias proporções, formando novas substâncias, como podemos ver essas combinações aqui. Os átomos não são criados nem destruídos, apenas trocam de parceiro para produzirem novas substâncias. Esse modelo ficou conhecido como modelo de bola de bilhar. Vamos agora ao modelo atômico de Thomson e suas principais características. Foi o primeiro modelo atômico elétrico. Thomson estava estudando descargas elétricas em tubos de raios catódicos, quando percebeu a existência de partículas carregadas negativamente nos átomos, que foram chamados posteriormente de elétrons. Essa aqui é uma imagem de um tubo de raios catódicos, bem semelhante ao tubo de imagens de televisões antigas. Acontece que esse modelo recebeu o nome de pudim de passas. Por quê? Thomson propôs que o átomo seria uma espécie de bolha gelatinosa com a carga elétrica positiva distribuída nesta bolha. Incrustada nessa gelatina estariam os elétrons com carga elétrica negativa. E por fim, o átomo seria eletricamente neutro, pois as cargas positivas eram contrabalanceadas com as cargas negativas. Anos depois, o físico Ernest Rutherford realizou uma experiência onde ele usava um bloco de chumbo, chapa de ouro, chapa fotográfica e o material polônio, que já se sabia na época que era radioativo e emitia partículas. Através desse experimento, Rutherford propôs um novo modelo atômico que derrubava o modelo atômico de Thomson. Vamos agora às principais características do modelo atômico de Rutherford proposto em 1911 após as suas experiências. Segundo Rutherford, o átomo apresenta duas regiões, que seriam o núcleo e a eletrosfera. E há um imenso vazio entre o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é a parte central do átomo, é denso, embora seja pequeno, concentra quase toda a massa do átomo. Apresenta carga elétrica positiva, devido à presença de prótons. Já a eletrosfera apresenta carga elétrica negativa, devido à presença dos elétrons. Na eletrosfera, esses elétrons ficam girando, como nós podemos ver nessa animação aqui abaixo.
O tamanho da eletrosfera poderia ser de 100.000 até 1 milhão de vezes maior que o tamanho do núcleo. Para efeito de comparação entre o núcleo e a eletrosfera, o tamanho da eletrosfera seria o tamanho total do Maracanã visto de cima. E o núcleo seria uma bola de futebol bem no centro do campo. Para ter uma ideia do tamanho da diferença entre núcleo e eletrosfera. Na época, este modelo atômico recebeu o nome de sistema solar. Por quê? O Sol seria o núcleo positivo e os elétrons seriam representados pelos planetas que giram ao redor do Sol, ou seja, os elétrons giram ao redor do núcleo. O modelo atômico de Niels Bohr é um melhoramento do modelo atômico de Rutherford, uma vez que Bohr estudou com Rutherford. Portanto, Bohr propôs um modelo de estrutura atômica para explicar o que Rutherford não conseguia. As principais características: os elétrons estão em órbitas circulares ao redor de um núcleo central, sem absorver nem emitir energia espontaneamente. O átomo possui um número limitado de órbitas, que pode variar entre 1 e 7 níveis de energia, também chamado de camadas eletrônicas. E essa quantidade de níveis ela vai depender de elemento químico para elemento químico. Essas camadas são representadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. O importante salientarmos e lembrarmos que a camada K, que é a primeira camada, é a mais próxima do núcleo. E ela possui a menor quantidade de energia. E essa energia vai crescendo até chegar à camada Q, que apresenta a maior quantidade de energia. Quando olhamos para essa imagem, nós podemos observar que há elétrons distribuídos por camada. Vamos prestar mais atenção neste elétron aqui. Ele vai ganhar energia. No momento que ele ganhar energia, ele vai saltar de uma camada de menor energia para uma camada de maior energia. Neste momento, nós chamamos de estado excitado, onde o elétron é instável. Quanto mais distante do núcleo estiver esse elétron, maior será a energia dele. Em outro momento, este elétron aqui ele vai perder energia. E olha o que vai acontecer. Ele vai saltar de uma camada de maior energia para uma camada de menor energia. Essa diferença de energia vai ser liberada na forma de onda eletromagnética. Uma pequena faixa dessas ondas eletromagnéticas elas podem ser visíveis para a gente na forma de cores. Aqui eu tenho uma pequena imagem para mostrar os saltos de elétrons e as várias cores que podem dar origem. Esta animação representa o modelo atômico de Bohr, onde podemos observar o núcleo, onde estão as partículas subatômicas, prótons e nêutrons, e a eletrosfera, onde se encontra a partícula elétrons. Importante é sabermos que o átomo de Bohr não é plano, como está essa imagem, mas sim mais ou menos como está esta outra imagem aqui embaixo, onde suas camadas estão dispostas em várias posições.